Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho perguntar para vocês: vocês já escutaram a palavra da Audible? Muito que bem, eu acho que não é surpresa para ninguém, para pelo menos quem me acompanha no decorrer desse último ano, e eu sou um usuário da Audible, né, que eu faço muito uso do audiobook. Então, como justamente a Amazon está para fazer um ano aqui no Brasil e eu sou usuário da Audible desde que ela chegou, desde que ela foi trazida aqui para o Brasil, eu já queria fazer esse vídeo compartilhando com vocês um pouco da minha experiência e também dando dicas de livros que estão no catálogo do plano básico da Audible. Afinal, eu sou assinante do plano básico, além dos livros que existem à venda, né, dentro da Audible. Se você fizer parte do plano, você tem um desconto ali na hora de comprar. E também os livros que estão disponíveis de forma gratuita, entre muitas aspas, dentro do plano, como se fosse uma Netflix. E é justamente essa curadoria que eu quero trazer aqui de forma periódica para o canal, porque eu sei que os algoritmos da Audible não são tão bons na hora de recomendar. Então, para você achar alguns livros, você precisa cavar dentro da plataforma para descobrir que aquele livro está disponível, sabe? Então, eu quero fazer justamente essa curadoria aqui no canal e de tempos em tempos trazer algumas pérolas do catálogo que está disponível no plano básico da Audible junto para vocês, com esse sendo o nosso primeiro vídeo. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando também que agora existe o hype. Se por acaso o botão do hype aparecer aí para vocês no aplicativo, é só clicarem porque vai estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Antes de ir, gosto de lembrar também que tem link direto para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, não vão estar pagando nada além por isso. Enfim, vamos parar de blá blá blá, porque essa introdução já ficou enorme. Espero de verdade que vocês tenham gostado e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito que bem, eu acho que antes de começar de fato a falar sobre o catálogo da Audible, eu preciso contar para vocês um pouco da minha experiência como um usuário da Audible dentro de um ano. Antes da Audible chegar aqui no Brasil, eu já era usuário de algumas outras plataformas de audiobook. O que eu fiquei por mais tempo foi a Storytel, que também tem disponível aqui no Brasil, que também funciona nesse sistema de plano, né, onde você paga uma mensalidade e você tem acesso aos audiobooks. Só que, querendo ou não, mesmo a Audible engatinhando aqui no Brasil, o catálogo da Audible para audiobooks é muito maior do que o catálogo da Storytel. Apesar de a Storytel ter sim livros exclusivos ali que foram publicados apenas para a plataforma. Por exemplo, um dos meus favoritos do ano passado, que foi da Cintia Zagato, é um audiobook que só tem disponível na Storytel. Não tem nenhum outro lugar. Então, se você quiser escutar aquela história, você só vai poder escutar através da Storytel. Porém, como eu falei para vocês, eu sinto que o catálogo da Audible, mesmo podendo ser maior, podendo ser muito maior, ele já é bastante grande, ele já reúne bastante editoras, sabe? Eu acho que as editoras precisam investir mais em audiobooks? Acho sim que é uma plataforma que ainda estão engateando aqui no Brasil, que ainda estão começando a fidelizar o seu público, ainda não está completamente fidelizado. Como eu falei para vocês, a Audible está completando um ano agora, mas que eu sinto falta dos livros serem lançados ao mesmo tempo como audiobook, assim como é lançado atualmente como livro físico e como livro digital. E a gente sabe que existe uma resistência, porque até para a gente chegar a esse ponto, né, das editoras lançarem de forma simultânea os livros físicos e os livros digitais, a gente soube que existiu todo um processo, toda uma luta, né, para que isso acontecesse, e ainda assim algumas editoras não publicam, né, Darkside? O que é muito bizarro, sabe? Em pleno 2024, editora não publicar e-book. E assim como tem essas editoras que não publicam e-book em pleno ano de 2024, algumas editoras não publicam todo o seu catálogo em audiobook. Alguns lançamentos a gente já encontra em audiobook e outros depende muito da demanda daquele livro, sabe? Por exemplo, a editora Intrínseca, a editora Arqueiro são as que mais publicam audiobook. Eu acho isso muito bom. Mas outras, por exemplo, a Companhia das Letras. A Companhia das Letras lançam livros que eles sabem que vai ser um sucesso de público, aí eles lançam já em audiobook, como eu falei pra vocês, o Hall da Bienal. O Combina, de Casey McKiston, já saiu em audiobook, porque eles sabem que Combina vai vender, né? Afinal, é de Casey McKiston. Porém, outras histórias deles, eles não publicam assim, sabe? Demora alguns meses, ou então nem sai. O que eu acho meio
palha, porque audiobook não é só para pessoa que está ocupada, para pessoa que trabalha, que é o meu caso, né? Eu acabo colocando audiobook para escutar justamente para me isolar do mundo exterior, de barulhos exteriores, né? E assim eu consigo me concentrar mais no trabalho escutando a história ao mesmo tempo, sabe? Mas tem pessoas que escutam quando vão pra academia, quando vão fazer uma viagem e tal, mas não é apenas para essas pessoas que o audiobook funciona, sabe? O audiobook, a priori, né, ajuda muito a pessoas que possuem deficiência visual. Então, assim, por que você não está apostando nessa plataforma? Não entendo mesmo. Como eu falei pra vocês, o catálogo poderia ser muito maior. Ele já está bem avançado no momento que eu estou gravando esse vídeo. Em comparação com o começo, né, da Audible, que eu peguei o começo da Audible, que foi lá no ano passado, justamente quando saiu o audiobook da autobiografia da Britney Spears, né, que a Buzz disponibilizou no catálogo geral, e eu acabei pegando o plano de 3 meses porque eu sou cliente Prime. E assim, o catálogo naquela época era muito menor do que o catálogo é no momento, sabe? Já teve uma grande expansão de catálogo. Mas eu acho que dá pra melhorar muito mais, dá para as editoras investirem muito mais. E eu ainda vejo como um investimento meio tímido, sabe? Eu ainda vejo que não é uma prioridade. Eu acho que a que mais entrou de cabeça no audiobook, com toda certeza, até acima da própria Intrínseca, é a Editora Arqueiro. E é um dos melhores audiobooks do mercado, porque eles sempre contratam atores incríveis para narrar as histórias, porque eu acho que uma das grandes vantagens do audiobook é justamente essa, porque você não vai ter contato apenas com o texto em si do livro, você vai ter contato com uma dramatização do texto, sabe? Os atores vão estar ali interpretando os personagens junto com você. Tudo bem que isso nem sempre acontece, né? Audiobook de Corte de Espinhos e Rosas. Mas, assim, na sua maioria, existe esse esmero dos narradores, sabe? E eu acho isso sensacional. E já que eu falei do audiobook de Corte de Espinhos e Rosas, outra editora que eu acho que precisa melhorar muito no audiobook é a editora Record, a editora Galera, porque assim, eles lançam pouquíssimos audiobooks, pouquíssimos mesmos, e alguns, eles nem lançam a série completa. Por exemplo, os livros da Sarah J. Maas, as continuações não possuem audiobook. Só o primeiro livro. Os outros livros da série não possuem. E algumas séries já estão completas. Então assim, a gente está falando de Sarah J. Maas, uma autora que a gente sabe que é muito popular. Então por que não investiram em audiobooks deles? Não sei. E assim, não é uma norma, porque os livros da Cassandra Clare, todos têm audiobook. Então a gente fica assim, qual é a curadoria? Enfim, a minha experiência basicamente está sendo baseada em falar editoras melhorem. Mas, por favor, editoras melhorem, né? Porém, existem sim muitos títulos na Audible e eu vou recomendar alguns deles pra vocês. Quero fazer esse vídeo de forma recorrente, como eu falei, né? Quero vir aqui, sentar e falar, olha, tem esses títulos aqui, eu super recomendo. Até porque eu acho que a recomendação da plataforma não é muito boa. Como eu falei pra vocês no início, pra achar a minha biblioteca, e olha aqui, eu só fui perceber quanta coisa eu tinha na minha biblioteca da Audible faz pouco tempo, porque uma amiga minha, a Bárbara, se você estiver assistindo, oi Bárbara, pediu justamente algumas recomendações de audiobook, né, porque ela ia entrar no teste da Audible. Aí eu fui tirar print da minha biblioteca e deu, sei lá, 10 prints só de audiobook, né, só da listagem de audiobook. E eu percebi, caramba, isso tudo eu achei não graças ao algoritmo da plataforma, eu achei sozinho. Então, justamente por eu ter, né, esse catálogo já disponível para mim, né, na minha biblioteca, eu quero vir aqui de forma periódica e gravar com vocês algumas recomendações que super valem a pena e que eu acho que estão meio que perdidas lá dentro da plataforma, né? Então, vamos começar algumas recomendações que eu tenho para hoje que eu acho que super vale a pena de achar lá na Audible. Enfim, para começar nessa listagem de catálogo da Audible, eu vou citar justamente uma exceção do grupo editorial Record, né, da editora Galera, que é uma série que possui os seus 2 livros disponíveis na Audible na plataforma, que é a série de Vilão de V.E. Schwab, né? A gente tem não apenas o primeiro livro, Vilão, como também temos a continuação Vingança, ambos já disponíveis em formato audiobooks, narrado pela Thaís Dutra, tanto o primeiro volume quanto o segundo volume é narrado pela Thaís Dutra, e os 2 disponíveis no catálogo básico da Audible. Então, se você quiser começar e terminar a ler, você já vai encontrar os 2 livros da série lá na Audible. Então, assim, apesar de eu ter esse problema com a Record de não publicarem todos os livros dela através de audiobook, inclusive de séries que já possuem o primeiro livro em audiobook, em alguns casos, eles já publicaram todos, como é esse aqui de V.E. Schwab. Como eu disse para vocês, os livros da Cassandra Clare, em sua maioria, já estão com audiobooks acompanhando, né, cada série que ela publicou.
E uma série, né, uma trilogia desse universo que tem completa dentro do catálogo da Audible é a série Os Artifícios das Trevas, né, que eles possuem o primeiro livro, que é Dama da Meia-Noite, o segundo livro, que é Senhor das Sombras, e o terceiro livro da trilogia, Rainha do Ar e da Escuridão. Então, se você quiser começar e terminar essa trilogia de Cassandra Clare, tem os 3 disponíveis no catálogo básico da Audible. Inclusive, essa trilogia aqui, eu quero reler o primeiro junto com o audiobook, justamente para avançar para o segundo e o terceiro livro, porque quando eu fui começar o segundo, eu percebi que eu não me lembrava tanto assim da história do primeiro. Então, eu vou escutar aqui no audiobook, relembrar essa história com o audiobook do primeiro livro para poder passar para o segundo e para o terceiro, porque eu quero finalizar essa série da Cassandra Clare, né? Então eu dou graças que a gente tem a trilogia completa de Os Artifícios das Trevas disponíveis no plano básico da Audible. Uma autora que tem todos os livros publicados até o momento, também em formato de áudio, é a Madeline Miller, né? Os 3 livros que nós temos aqui no Brasil de Madeline Miller, tanto A Canção de Aquiles, quanto o conto Galateia e o romance Circe estão disponíveis no catálogo básico da Audible. Esses foram 3 livros que eu fiz uma leitura acompanhada, né? As 3 narrações são incríveis, são impecáveis, sério. Se você quiser conhecer a trilogia de Jogos Vorazes da Susanna Collins, tem os 3 livros principais da série lá na Audible, no pacote básico, né? Seja Jogos Vorazes, seja o Em Chamas ou A Esperança. Os 3 volumes estão disponíveis em sua totalidade na Audible. Eu ainda não escutei o audiobook desse livro, que é narrado pela Andressa Baudet. Afinal, eu li os livros lá no começo da década passada, mas eu quero revisitar a história de Jogos Vorazes, tanto que eu já coloquei na minha biblioteca, né? Tá aqui, como vocês podem ver, olha, ver na sua biblioteca, porque eu já acrescentei na minha biblioteca, porque eu quero revisitar essa história e eu quero fazer isso através dos audiobooks, né? Então, poder ter Jogos Vorazes, uma das séries mais famosas de todas, na Audible é muito bom e foi um grande acerto da Roku ter colocado logo os 3 através do plano básico. Infelizmente, o livro Cantiga dos Pássaros e Serpentes eu não achei em audiobook em português. Tem audiobook em inglês, tem audiobook em espanhol, mas em português eu acho que a Roku ainda não lançou, o que é uma bola fora. Mas a trilogia principal de Jogos Vorazes está disponível na Audible no plano básico. A duologia de King of Scars, né, da Leif Bardugo, que foi publicada aqui no Brasil pela Editora Planeta, já está disponível os 2 livros no catálogo da Audible, assim como o Nona Casa, que é fantasia mais adulta, né, da autora, que tem até uma continuação para o Inferno, mas o Para o Inferno eu ainda não encontrei. Eu acho que ainda não foi produzido o audiobook de Para o Inferno, da Leif Bardugo. Mas o Nona Casa e a duologia de King of Scars, e se eu não me engano, eu vou até conferir aqui se Sombra e Ossos está. Eu acho que Sombra e Ossos está sim no catálogo básico. Deixa eu só conferir aqui. Olha, eu me confundindo aqui. Sombra e Ossos, na verdade, está no Storytel. Está como catálogo exclusivo do Storytel. Então, um momento mico aqui desse vídeo, vou até deixar na edição mesmo. A trilogia Grisha original, ela tá no Storytel. Porém, as continuações já estão disponíveis no catálogo básico da Audible. Momentos. Mas sério, gente, tem muita pérola escondida. Por exemplo, a trilogia cósmica do C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, escreveu, está disponível em português lá na Audible. E não apenas ele, sabe? Para quem quer conhecer a obra do Tolkien, né, seja O Senhor dos Anéis, seja O Hobbit, eles também estão no catálogo básico. Eu tenho uma relação estranha com o Tolkien, vocês sabem, né? De muita tentativa e erro. Mas Tolkien tem muito fã, uma legião de fãs, né? Tá a série da Amazon saindo. Então, quem quer estar por dentro, tem também disponível o catálogo do Tolkien e do Lewis. Então, quem quer conhecer, né? Os amigos Tolkien e Lewis também tem essa possibilidade. E também a gente encontra bastante coisa nacional por lá. Por exemplo, há um clichê de você, que é da Camila Sodré, que foi o finalista do Prêmio de Literatura Jovem da Amazon do ano passado, tem o audiobook disponível lá na Audible. Querido Ex, do Juan Julian, né, o livro mais famoso do Juan Julian, também está disponível no catálogo básico e é narrado não apenas pelo Juan Julian, como também pelo Roberto Barcelos. E assim, eu já tive contato com o trabalho de narração do Juan Julian através de um conto gay de Natal, que eu li, né, no final do ano passado, que é do Felipe Fagundes. E o Juan, ele não apenas narra, não. Ele realmente faz a atuação, ele faz a dramatização do texto, o que é muito bom e me surpreendeu muito, porque ele tem vozes muito convincentes
para os personagens, sabe? Então, quem quiser conhecer a história do Juan Julián também tem disponível lá na Audible. E os livros mais famosos do Vitor Martins, né? Tanto o meu favorito, 1 Milhão de Finais Felizes, como o meu segundo favorito, né, o 15 Dias, está disponível na Audible. E o 15 Dias tem um detalhe muito especial, porque ele é a edição mais recente, né, que ganhou um capítulo extra e que tem alguns extras na edição, né, e é essa edição que foi dramatizada para a Audible. Inclusive, eu quero reler 15 Dias. 15 Dias é um dos livros que eu mais reli na minha vida, eu acho. Mas eu quero reler justamente para ter contato ao conteúdo dessa edição, que eu felizmente não tenho, né, já que eu tenho a primeira edição de 15 Dias. Mas, enfim, esses foram apenas alguns dos livros que eu tenho na minha biblioteca, mas como eu falei para vocês, porém, eu quero de fato fazer uma série de vídeos compartilhando o catálogo que tem disponível no catálogo básico da Audible junto para vocês. Se vocês gostarem da ideia, deixa aqui embaixo nos comentários que eu venho e faço mais vídeos sobre as pérolas escondidas da Audible, né, e que eu tenho na biblioteca e que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas é sobre isso. Enfim, pessoal, espero de verdade que vocês tenham gostado desse meu vídeo, que foi mais depoimento, né, sobre a minha experiência com a Audible do que outra coisa. Acabou que as recomendações ficaram só ali no final, mas como eu falei, né, se vocês quiserem eu volto aqui e faço de fato mais recomendações de audiobooks que nós temos na Audible. Se gostaram do vídeo, deixa aqui embaixo o seu gostei, vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.